A câmera fechada, no último minuto, o árbitro levar o apito à boca e não apitar, são 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão, ele é um bananão, ele é um bananão. Ele achei que tem coisa pior. Ô, louco, eu achei que vi um negócio aqui. Eu também assustei aqui. Agora vem. Fala, seus mal diagramados. Vocês sabem o que significa ser um Caio Ribeiro? Ser um Caio Ribeiro significa ser isentão, eclético e passivo-agressivo. Uma pessoa que não se posiciona sobre nada. Você vai falar sobre música com essa pessoa e ela diz que é eclética, mesmo que isso signifique ouvir os artistas e bandas mais hediondos possíveis. Quando você pergunta sobre política, ele diz que assunto como esse é íntimo e que ele prefere não expor a opinião dele publicamente. A pessoa, na verdade, vota 17, 45 e 30 sempre que tem a oportunidade. Isso porque é difícil desbloquear Adolfinho e Benitinho ali na urna eletrônica. E por que eu estou citando esse bananão aqui no nosso canal? Ele é um bananão. Esse Caio Coppola do Esportes. Simples, porque ele tentou desautorizar uma fala do dirigente do São Paulo, Raí. Raí, que é irmão do Sócrates, como vocês todos sabem. O Raí comentou que se o presidente não conseguir ficar à frente dessa pandemia que enfrentamos e resolver os problemas sanitários do nosso país, que é melhor ele renunciar. Para o Raí, seria algo menos nocivo do que um impeachment apenas 4 anos depois da gente passar por esse processo quando a Dilma foi afastada. O Caio Ribeiro achou que o Raí não deveria se posicionar dessa maneira. Ele falou que o Raí deveria sim falar sobre esportes e não sobre política. Mas o Raí é um cidadão brasileiro. Ele fala sobre o que ele quiser. E ele já viveu e se envolveu bastante nesse assunto para saber o que presta e o que não presta no país. E o engraçado desse posicionamento do Caio Ribeiro é porque, por exemplo, quando Jair Bolsonaro foi receber a taça lá no gramado do Allianz, abraçando o Luiz Felipe Scolari e o Felipe Melo, dois grandes admiradores da extrema-direita no mundo, o que ele disse? Não disse nada. Para ele, estava tudo bem aquilo ali. A mistura de política com esportes nesse momento foi tudo bem. Agora, quando o Raí se posiciona contra o presidente num momento que nós temos vivido e que é muito grave, aí não pode. Aí não pode. Pô, Raí, você exagerou, né, Raí? Você tá sendo sectário, você tá sendo extremista, Raí. Tem que ouvir o Caio. Por que tem que ouvir o Caio? Não tem que ouvir Caio. Não tem que ouvir Caio nenhum. Primeiro que o Caio, afinal de contas, tem um histórico que não o autoriza a ser censor de ninguém. O cara foi medíocre em campo. Vamos ser sinceros. Um cara que jogou na frente e marcou tão poucos gols como ele, não tem direito de falar nada sobre ninguém. Como comentarista, o Caio é o rei das platitudes, né? Não se posiciona sobre nada, sobre ninguém. Inclusive, o cara é tão irritante que no FIFA eu troquei a narração para inglês para não ter que ouvir a voz dele e do Thiago Leifert. E agora que eu falei Thiago Leifert, a gente tem que lembrar que Thiago Leifert e Caio Ribeiro são as mesmas pessoas, apenas em corpos diferentes. Eles são resultado desse isentismo brasileiro, da classe média branca. A gente não pode esquecer nunca que o Thiago Leifert foi um dos caras que inaugurou esse papo de que não se mistura esporte com política naquele artigo que ele escreveu lá pra GQ. Em 2017, 2018, não sei, mas faz pouco tempo ele ainda estava envolvido na área de esportes, não tinha ido pro BBB e pro The Voice. Naquele momento, o que o Thiago disse? Eu vou ler aqui pra vocês. Tem muita coisa contaminada por aí. Precisamos imunizar o pouco espaço que temos de diversão. Textão é no Facebook. Deixem o esporte em paz. Quem diria que a ironia da vida nos levaria para um momento em que sim, tem muita coisa contaminada por aí e imunização não é uma palavra lá muito boa de ser escolhida agora, mas tudo bem, ele não tinha como descobrir que nós viveríamos esse momento, né? Esse mundo encantado do Caio e do Thiago, onde o esporte e a política nunca se envolvem, é o mundinho do ignorante feliz. Tem muitos outros homens isentões da classe média branca que são famosos também. Além do Caio e do Thiago, posso citar aqui o Thiaguinho, o Neymar,
o Bruninho do vôlei, o Gabriel Medina, todos eles se encaixam nesse estereótipo. Um estereótipo que se expande para todo o nosso esporte, seja no vôlei, seja na Stock Car. Quase todo atleta brasileiro é assim, hipócrita pra caralho. Os caras votaram em peso no Bolsonaro, pois o Bolsonaro fez o que quando assumiu? Foi lá e acabou com o Ministério do Esporte. E você acha que esse pessoal foi lá fazer uma manifestação contra a decisão? Não! Por quê? Porque eles pagam tanto pau pro autoritarismo dessa figura nefasta que é o Jair, que eles não têm nem coragem de defender a própria classe. É esse o tipo e o nível de atleta que nós temos no Brasil. Já o Raí é muito diferente. Ele é uma minoria, é uma exceção, mas ele honra posicionamento de gente como o próprio irmão dele, que é o Sócrates, do Reinaldo, do Tostão e do Juninho Pernambucano, que são atletas que reconhecem que não podem ficar calados e tem sim que ser exemplos positivos dentro do esporte, que fizeram eles milionários e que eles sabem muito bem que faz muita gente ter falsas esperanças e continuarem aí na miséria, né? E a pergunta que fica é, como é que uma pessoa acha que a outra não pode se posicionar diante de um desastre humanitário que nós vivemos no nosso país? Será que eles, depois de tudo que vai acontecer de ruim nos próximos meses, vão achar ainda que o Raí tá errado? E o mais triste é saber que esse tipo de pessoa irritantemente neutra não está somente espalhada nos meios de comunicação e nos esportes. Você já deve ter trabalhado com uma pessoa assim. Sabe aquela pessoa, aquele sorrisinho de arrombado, que te dá tapinha nas costas, mas que por trás está planejando a sua demissão, sua morte ou algo pior, como uma transferência para o interior de Santa Catarina? Então, eu sei que você já trabalhou com alguém assim na firma. É o famoso firmeiro, o cara que defende a empresa, que defende o patrão e que depois acaba armando uma forma de te passar uma rasteira. Mas também é inesperado? Não é inesperado, né? O histórico de um Caio Ribeiro, de um Thiago Leifert, tanto faz, demonstra que não tem como ser diferente. A gente não se surpreende quando o cara se manifesta dessa maneira. Esse é o mesmo cara que lá nos anos 90 estava falando que ainda não tinha transado ao som de Last Kiss do Pearl Jam. Dá pra esperar o quê de uma pessoa que queria transar ao som de uma música que fala sobre uma tragédia, sobre uma morte? Será que agora ele fica de pau duro vendo aí o pessoal sendo carregado em caixões e enterrados em valas comuns? Fica a pergunta. Esse tipo de pessoa que se coloca como isenta e chapa branca ainda vai demonstrar que são muito piores do que o bolsonarismo. Porque eles vão sempre ajudar, mesmo quando ficam na moita, a eleger projetos nefastos de governo. 40 milhões não foram às urnas. E aí você me pergunta, bom, mas dá pra chamar todos eles de fascistas? Não dá. Não dá mesmo. Mas o que a gente tinha no segundo turno? Eu nem vou falar do primeiro, porque a gente sabe que esses isentões talvez tenham votado na Marina ou no Amoedo. A gente tinha um cara que era do PT, partido que já foi governo por 4 mandatos e sabemos muito bem como age, e do outro lado tinha uma incógnita enquanto majoritário, mas que era muito bem conhecido enquanto deputado. Ele era um deputado que ia para programas falar atrocidades e fazer todo tipo de preconceito contra minorias, e o pessoal deu ainda o voto ou deu o benefício da dúvida. Ah, não vou votar porque os dois são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, e agora a gente está vendo que não é mesmo. E para finalizar, eu vou dizer de fato qual foi o complemento do comentário do Caio Ribeiro depois que ele criticou o Raí. Ele falou a seguinte frase: não é que você tenha que pôr em risco a saúde das pessoas, mas na hora que você não tem trabalho, salário, que você não tem como alimentar sua família, isso vai gerar desemprego, morte, assaltos e uma série de outras coisas. É mesmo, Caio Ribeiro? Eu adoro esse discursinho. Esse discursinho feito pelos liberais brasileiros é muito bom, né? Os caras endossam, apoiam todo projeto que visa acabar com direitos trabalhistas, que visa precarizar o trabalhador, e agora fica com dó das pessoas que estão desempregadas. Cara, olha só, numa boa mesmo, se você é uma pessoa que acha que não deve falar sobre política, não repita esses clichês, velho. Esses clichês aqui não servem pra nada. Por quê? Porque o mundo inteiro parou. E todos os países que levaram mais a sério ainda e impuseram inclusive lockdown, como Paraguai, Vietnã e Venezuela e tantos outros,
já estão voltando ao normal. E aqui, enquanto a gente ficava nessa de não, vai quebrar, não vai dar certo, blá blá blá, não nos mobilizamos para exigir que o governo fizesse um programa para ajudar pequenos e micros empresários, para ajudar atletas, para ajudar o trabalhador normal. E aí o que nós estamos vendo é isso, o desespero generalizado. Mas ele vai colocar isso na conta do Bolsonaro? Não vai colocar na conta do Raí, um cara que desde sempre foi a favor das minorias. E é isso aí. Esse é um vídeo contra o isentismo brasileiro. O isentão que é o hipócrita e que acaba sempre votando na extrema ou na direita. Para quem gostou do vídeo, temos aqui o nosso Apoia-se, o nosso Seja Membro e a nossa conta, caso você queira financiar o nosso canal. Também estamos presentes em outras redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. E para todo mundo aí que, assim como o Caio Ribeiro, liga pro pai para saber em quem deve votar e que não fala palavrões porque acha que estaria aí ofendendo a imagem da própria família francesa, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.